universo de oportunidades, possibilidades e conexões você encontra, claro, que na Feira do Empreendedor. Chegou a 12ª edição desse ano, aqui na cidade de São Luís, no Multicenter Negócios e Eventos. Aqui nessa mesa já passaram diversos empreendedores que um dia tiveram um sonho, mas hoje são cases de sucesso, como a Savage 98, que está presente aqui, hoje representada por Leonardo Oliveira. Ele que é diretor dessa empresa. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Com o Sebrae você pode mais. Obrigado, Sebrae. Obrigado, Luiz, pelo convite aí de estar participando aqui, trazendo um pouquinho da nossa história aí para compartilhar com os empreendedores maranhenses. Para mediar essa conversa aqui com a gente, quem está é o Luiz Ferreira. Luiz, que é coordenador do Espaço de Varejo Inteligente. Bom ter você também conosco. Boa tarde, Andressa. Obrigado, Léo, por ter aceito o convite de estar conversando aqui com a gente essa tarde. Primeiro, vamos começar a falar sobre esse espaço que foi muito bem preparado na 12ª Feira do Empreendedor. O que as pessoas encontraram e ainda poderão encontrar caso venham ainda nesse domingo. Quem perder, só na próxima edição, né? É verdade, o Espaço Varejo Inteligente foi pensado sob medida para atender exatamente ao varejista ou aquela pessoa que quer empreender dentro do varejo, né? Porque o varejo é o que né? É a atividade de maior número de empresas abertas no estado do Maranhão. E a gente tem a felicidade de trazer dentro do Espaço do Varejo uma visão bem bacana sobre diversos pontos interessantes para o varejo. Então a gente tem uma arena de conhecimento com muita programação interessante, palestras, painéis, oficinas. Nós temos uma experiência sensorial, falando sobre marca sensorial, como aplicar dentro das nossas lojas, dentro do nosso varejo, né? Quais são as melhores práticas, o que fazer, o que não fazer. Então é uma experiência sensorial muito interessante que vale a pena o varejista passar para entender como de fato ele pode enxergar a marca sensorial como um investimento e não como um custo. Nós temos um espaço de exposição de soluções para o varejo, então são soluções que conectam muito com as necessidades dos varejistas. Nós temos duas empresas de referência no mercado, do segmento de varejo, que estão lá contando a sua história, suas melhores práticas de gestão de mercado, no espaço que a gente está chamando de Espaço Inspira. E uma dessas empresas é a Savage 98, né, que é varejo de moda, e que traz aí as melhores práticas deles de mercado, de gestão, o que eles têm feito de fato para se tornarem referência no mercado ao longo da trajetória deles. E a outra é a Soar Autopeças, que é uma empresa do setor de autopeças, que também já tem uma história bem bacana aí do mercado. Além disso, é muita coisa, gente, do espaço do varejo. Tem um espaço de mentorias do Ouro do Varejo, que é uma solução nossa do Sebrae voltada para o varejista, e lá no espaço de mentorias nós temos um consultor focado em mentorias de varejo físico e outro focado em mentorias do varejo digital. A gente também tem uma ativação do Sebrae Nacional, Google e Itaú, chamado Negócio em Dia, focado em IA para pequenos negócios. E a gente tem também a loja Brasil Biomarket, da bioeconomia, tanto o que é produzido no Maranhão, né, como também o que é produzido em outros estados do Nordeste e do Norte, mas uma característica muito nossa. Os produtos têm muito a nossa cara, respeitando ali as vocações dos biomas, da Amazônia, do Cerrado. Então a gente traz essa proposta dentro de uma loja muito bonita, muito bacana, com muito produto de qualidade, uma curadoria que é feita com muito cuidado para esses produtos. E tem ativações. Tem o Muro das Soluções, que está sendo sucesso, pois nós temos lá dores mapeadas dos varejistas, são aí 60 dores. Tem um QR Code lá, isso, QR Code. Tá realmente um sucesso. Na rede social só estão falando isso, inclusive. Esse QR Code, ele leva direto para a solução do Sebrae, que age diretamente naquela dor. Então, vamos lá. Pense que você é varejista e tem uma dor que é não sei precificar o meu produto na loja. Aí você encontra essa dor lá no mural e no verso tem um QR Code que leva para uma solução do Sebrae gratuita e online que você pode fazer para aprender a precificar o produto na sua loja. Aí tem um passaporte também do varejo inteligente, que a gente conecta toda a parte interessante do varejo, que o varejista não pode deixar de visitar. Onde ele vai, ele recebe um carimbo, no final ele pode fazer retirada de um brinde. Então a gente está com um espaço que está de fato desenhado para essa jornada do varejista. Muito bom. O varejista em destaque aqui também na Feira do Empreendedor, é claro, né? Afinal de contas, com todo esse potencial. Agora, para a Savage estar aqui, né? Tem um motivo de ser. O motivo é ser um case de sucesso, como eu já disse, ter toda essa trajetória. Mas eu queria que você falasse um pouco da empresa, como foi que ela surgiu, né? Certo. E como foi esse encontro com o Sebrae. Vamos lá. Andressa, a Savage 98 hoje se posiciona como moda autoral maranhense, mas a nossa história vem lá de 2021, inicialmente com uma outra proposta, né? A Savage 98 foi fundada por mim e pela Luciana, minha esposa, né? Ela amante de moda,
eu amante de empreendedorismo, né? Foi a combinação perfeita para a gente iniciar essa história. E aí a gente começou a Savage 98 com a proposta de moda carioca, né? Então aquela moda bem brasileira, estampada, onde a gente representava a fauna, a flora, cores, né? Em peças bem confortáveis, né? E aí, com o passar dos anos, no período de São João, a gente começou a perceber uma movimentação diferente, né, do nosso público, né? As pessoas passaram a relacionar a moda Savage com roupas para o período junino, né? Porque a gente trazia muito floral, né? Muitas cores e tal. E aí a gente, né, teve um start, ó, acho que tem algo aí que a gente não está enxergando, né? Foi aí que em 2024 surgiu a ideia da gente lançar uma coleção autoral para o São João do Maranhão, certo? Foram produzidas 300 Tá peças. com ela, inclusive, aí, né? Desse ano. Belíssima. Nós produzimos 300 peças no ano de 2024, tudo comercializado em 2 dias apenas. Foi um sucesso total para nossa surpresa, né? Grata surpresa. E aí a gente viu nisso um grande potencial, né? E aí, logicamente, o meu lado empreendedor falou mais alto, identifiquei logo de cara uma oportunidade, cultura do Maranhão, né? E aí, de que forma que a gente consegue fazer agora uma virada de chave no nosso negócio? A gente remodelou o nosso modelo de negócio, iniciamos a produção autoral, né? Fizemos investimento de maquinário, pessoal, montamos um centro de produção. Já em 2025, a gente já veio para o período junino, né? Com 2.000 peças, né? Com diversas estampas autorais, também 100% vendido, sucesso total. E agora em 2026, terceiro ano de produção autoral, Savage 98 trouxe mais de 4.000 peças para esse período, tudo 100% vendido, né? Então, assim, a cultura do Maranhão foi uma virada de chave importantíssima no nosso negócio. Hoje a gente veste o Maranhão, né? Lógico, não são apenas roupas estampadas, são roupas que contam a história do nosso estado, da nossa cultura, da nossa história, né? Então são roupas com significado, tá? Então hoje um cliente Savage 98, quando ele compra uma peça, ele não está comprando ali apenas tecido e costura, ele está comprando ali uma peça com significado, que remete a algo da sua história, do seu passado. É memória afetiva pura, isso aqui, Totalmente. né? O presente perfeito, inclusive, para quem está fora do Maranhão e quer levar um pouco da nossa história. Agora, para fazer essa criação toda, como que vocês fazem? Assim? Certo, vamos lá. O primeiro passo é a gente partir para o briefing da estampa, né? Esse é um trabalho bem criterioso feito por nós. A gente faz todo um estudo daquilo que a gente quer representar, né? Nos mínimos detalhes, a gente vai a fundo na história. Nossas estampas todas têm uma história por trás, não são só elementos colocados de forma aleatória, né? Então, a partir do momento que a gente finaliza esse briefing, a gente parte para um segundo trabalho com o design de estampas, né? Que é a pessoa que vai colocar no papel aquela ideia que a gente criou, tá? E aí, a maioria dos nossos designers hoje trabalham com a técnica de aquarela, né? Então eles desenham no papel cada elemento da estampa, tá? Depois isso vai para um software, onde há a montagem de todos os elementos da estampa. De posse desse arquivo final, a gente envia para a estamparia do tecido, que é feito fora. A gente escolhe hoje bases naturais. Hoje a gente trabalha com a viscose 100% algodão, uma viscose premium, pré-lavada, ou seja, ela não encolhe, ela também não desbota, então é um produto diferenciado, tá? E esse tecido retorna para nós, aqui no Maranhão, onde a gente faz todo o trabalho de modelagem, corte e costura das peças. E são peças feitas por mãos maranhenses, né? A gente controla aí toda a parte da produção. É um processo que você pode observar que tem etapas importantíssimas que não podem ser furadas e que tem tudo a ver com planejamento. Exatamente. É o que o Sebrae faz de melhor e orienta da melhor forma também. Como que vocês fazem isso, esse atendimento? É verdade. A gente sempre busca orientar muito o empreendedor a respeito de processo e a respeito de gestão. E essa questão que o Leonardo trouxe, de ter ali as mãos maranhenses, eu acho isso muito bacana, porque assim a gente eleva a nossa mão de obra, né? E o Leonardo tem isso, ele tem outro negócio também, que ele também utiliza muito a mão de obra maranhense, porque assim, a gente de fato
dentro do Maranhão, e ele já deve ter passado por isso, pelas conversas que eu tenho com ele, muitas vezes as pessoas olham a qualidade do produto e até perguntam se de fato é daqui do Maranhão, se é uma empresa maranhense. Tão bem De feito tão que bem é. feito que é, do trabalho que tem, isso aqui não é algo que se possa copiar. É de fato, como ele falou, tem todo um processo, tem todo, né, todo um trabalho, todo um cuidado por trás de uma estampa dessa. E esse processo de gestão, o Leonardo conduz muito bem com a esposa dele, com o time dele. A empresa leva a nossa cultura por meio das estampas, mas por trás disso, dos bastidores, tem um trabalho que é um trabalho de bater cabeça, né, Leonardo? Com acertos, com erros, olhando as experiências. Ele tem uma visão muito bacana, eles têm uma visão muito legal de loja, né? De como é que eles posicionam os produtos na loja, como é que eles colocam a roupa em evidência, qual é o fluxo correto das pessoas dentro da loja para proporcionar uma melhor venda, uma melhor saída dos produtos, o que de fato chama atenção do ponto de vista visual. Tudo isso, gente, é processo, é visualização. E o Sebrae ajuda muito, por quê? Porque dentro das capacitações, dentro dos treinamentos, dentro das nossas soluções, a gente busca muito orientar os empreendedores a respeito dessa importância que é trabalhar processos. Então, processo está em tudo, né? Gestão está em tudo. Então, o negócio de sucesso hoje no mercado, não basta você ter somente a boa ideia e a vontade e a raça de fazer acontecer, que de fato é o que é mais importante, mas não é o que leva o negócio sozinho do ponto A até o ponto B. Para você sair do ponto A até o ponto B, você precisa de gestão. E gestão a gente tem de fato aí dentro do Sebrae um portfólio de soluções, inúmeras soluções, e os nossos consultores também em campo ajudando por meio aí, que são os agentes, né, dos mais diversos possíveis, agente de inovação, agente de mercado, agente de soluções financeiras de crédito, todos os agentes, todos os consultores trabalhando em uma vertente só, que é a capacitação e é o desenvolvimento da gestão dessas empresas. Então, esse é o apoio que o Sebrae traz para o pequeno empreendedor. E hoje, tanto que a Savage 98 está aqui conosco como expositora no Espaço Inspira e também está com uma das apoiadoras da Feira do Empreendedor. Nós temos aí uma parceria dentro do Espaço Sensorial. Por quê? Porque é uma empresa que ela já criou, de fato, uma notoriedade no mercado por se posicionar como uma empresa que é aderente a modelos de gestão que são exitosos. Então, assim, os fundadores, né, os proprietários, eles não estão remando contra a maré. Muitas vezes o empreendedor ele rema contra a maré. Ele sabe, muitas vezes tem um nível de consciência de que ele precisa mudar a forma de gestão, que ele precisa dar um passo além, que ele precisa de fato pensar na empresa para dentro e para fora, mas muitas vezes ele estaciona, ele procrastina, cai no comodismo, né? Tá dando aqui para eu tirar um faturamento de X por mês que eu consigo pagar aqui os meus custos. Ou então, acha que está dando, porque muitas empresa. vezes, por falta também da gestão e do conhecimento de finanças, ele às vezes nem entende que não está e ele para nisso. E aí o empreendedor que tem as características do Leonardo é um empreendedor que não se acomoda, né? Que não estaciona. Ele sempre quer seguir em frente. E aí o Sebrae está de mãos dadas para quem quer seguir em frente e além. A gente falou aqui com o Luiz agora há pouco sobre erros e também sobre soluções. Eu queria saber da tua experiência, Leonardo. O que você consideraria como um erro quando começou enquanto empreendedor e como o maior acerto que você teve à frente da Savage? Certo, vamos lá. Quando a Savage 98 começou em 2021, nessa loja container na Avenida Litorânea, né, não era um local tão acessível, né, porque estava ali numa Vila Food, tinha uma questão também de espaço, que era um espaço bem limitado, a gente só tinha um provador nesse espaço, e não era um espaço tão confortável também. Chegava, é até engraçado falar, à tarde fazia muito calor, né? E a gente dizia assim, tomara que não venha nenhum cliente agora, porque não vai ser legal, né? E aí, assim, foi um erro nosso no começo, porque a gente olhou muito para a questão do valor do aluguel, né? Que naquele momento era um valor acessível para a gente, só que não trazia o faturamento que a gente precisava, né? Foi aí que quando chegou no mês de dezembro de 2021, que é quando as lojas do segmento de moda vendem mais, precisam vender mais, o nosso faturamento estagnou, não mudou. E aí acendeu um alerta vermelho. Aí eu falei, não, a gente não passa, é janeiro aqui, né?
É hora de mudar. Exato, é hora de mudar. Não passamos um ano nesse espaço, eu acredito que uns 6 meses, 7 meses, né? E aí foi quando a gente foi para um outro espaço no Renascença, próximo ao Tropical Shopping, mais localizado, né? Uma loja mais ampla. Foi aí que as coisas começaram a fluir. Tá? Mas assim, desde 2021, a gente já tinha muito em mente aonde a gente queria chegar, né? Eu costumo dizer o seguinte, que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? Então a gente trabalha e empreende com estabelecimento de metas, tá? Aonde nós estamos hoje, lá atrás, isso foi uma meta nossa, né? Então assim, qual era a nossa meta? Ter uma loja mais ampla, com mais provadores. Em um segundo momento, a gente foi para uma loja com 4 provadores. A marca começou a ganhar visibilidade e 4 provadores passou a já não ser suficiente, né? Hoje estamos num espaço com mais de 100 metros quadrados, 8 provadores, né? Uma estrutura bem diferente, tá? Lá em 2021, a Savage chegava a faturar em média 7, 8 mil reais por mês, dava mal para pagar o aluguel, o funcionário que a gente tinha na época e repor algumas mercadorias, né? Então ele ficava no 0 a 0, não decolava. E quando a gente está empreendendo, né, a gente pensa muito assim no primeiro milhão, né? Quando será que eu vou conquistar o meu primeiro milhão, né? E aí foi que em 2024, quando a marca já estava ficando conhecida, mas com uma outra proposta, e a gente mudou a estratégia de vender cultura do Maranhão, e aí foi o boom total. Foi o ano que marcou o nosso faturamento do primeiro milhão em 2024, né? Quer dizer, a gente saiu do faturamento de 2021 de 8 mil por mês ali, suado, né? Para uma situação muito diferente já em 2024, que foi o que ajudou a gente a progredir ao longo dos anos. Mas, logicamente, sempre com estratégia. Eu costumo dizer que a gente não está olhando para onde a gente está hoje, a gente está olhando para onde a gente vai chegar amanhã. É isso que faz a gente crescer a cada dia. É um salto de quem recalcula a rota e sabe a importância, né, disso, na hora de mudar. Porque assim, é uma visão de futuro. Tem que ter o propósito, né? Toda empresa tem que ter o seu propósito. Não adianta ficar trabalhando no escuro e sem ter uma visão a longo prazo. E essa história da Savage é muito bonita, muito interessante, e é uma história de muitas outras empresas, né, que veem ali uma forma de sair do lugar comum, buscam aquela meta e conseguem, né? Então, como o Léo falou, poxa, quando é que vamos chegar no nosso primeiro milhão? Parecia muito distante. Parecia muito distante, né, Léo? E era uma meta de vocês. Era uma meta. Vocês tinham uma meta de chegar nesse milhão. E hoje vocês já têm outras metas. Outras metas. Não Quais para. são agora? Olha, eu vou te falar. A gente produziu 4 mil peças agora para esse período junino, né? Mas fora isso, a gente lança outras coleções autorais, como, por exemplo, lançamos a Teens recentemente, lançamos Jamaica Brasileira, vamos lançar uma estampa no próximo mês em homenagem ao aniversário de São Luís. Tem que ter. Né? Mas... Tá pensando que você pode fazer o spoiler. Não, vou te falar. A gente faz algumas reflexões, né? Quais, por exemplo, quando a gente anda, por exemplo, no São João do Maranhão, são milhares de pessoas, né? Produzimos 4 mil peças. A gente olha várias pessoas lá no São João, mas a gente vê muita gente que não está vestindo a marca, né? E aí a gente começa a refletir, por que aquela pessoa não está vestindo Savage 98, né? Então existe ainda um universo gigantesco para a gente explorar, não só no Maranhão, mas no Brasil todo, né? Então hoje a gente conseguiu construir uma comunidade que não somente maranhenses compram, pessoas do Brasil inteiro compram Savage 98. Isso no começo foi até algo que a gente tentava entender, o que faz uma pessoa do Rio Grande do Sul comprar uma coleção autoral do São João do Maranhão com o meu boi, né? Então assim, a gente passou a questionar, mas por que você quis comprar? Aí as pessoas falavam, porque eu me identifiquei com a marca de vocês, eu acho muito diferente o trabalho que vocês fazem, né? Quer dizer, então a gente começou a impactar outras pessoas fora da nossa realidade. Isso foi muito gratificante. O legal também é que vocês usam muito as redes sociais, né? E é um instrumento importantíssimo para o varejo, de fácil acesso também, né, Luiz? É verdade. Savage 98 tem essa característica muito marcante, que é de ter esse senso de comunidade, né? De criar de fato uma comunidade nas redes. Então hoje vocês estão com quantos mil seguidores? 109 mil. 109 mil seguidores.
E aí esse é um trabalho mesmo orgânico, né, Léo? Então, assim, ele e a Luciana, a esposa dele, eles produzem muito conteúdo, muitos conteúdos. Então, eles são influenciadores da própria marca, são embaixadores da marca. E isso é um ponto que eu acho que os empresários têm que entender, né, Léo? Que, de fato, é você colocar a sua cara lá nas redes sociais, representando a sua empresa, fazendo conteúdo, colocando o seu time também para fazer conteúdo. Isso engaja muito, isso traz a cara de fato do negócio atrelando a marca. Então a gente faz uma composição muito bacana. É você de fato colocar o seu produto numa vitrine, né, numa prateleira para uma comunidade dentro de uma rede social e você sendo a cara do seu próprio negócio. É uma vitrine aberta 24 horas, né? Exatamente. E a gente acredita tanto nisso que você falou, que é uma vitrine, que a nossa loja física ela não tem vitrine. É justamente por isso que a gente sabe e entende que a nossa vitrine hoje é a rede social. A nossa loja não tem vitrine. Vocês fizeram algum tipo de qualificação, capacitação para poder mergulhar nesse universo Olha, das redes sociais? eu já tive outros negócios, né? Já trabalhava muito a questão da rede social, eu já tinha um know-how desse tema. A Luciana também trabalha comigo. Eu tenho formação na área, eu sou especialista em marketing digital, vendas e comunicação estratégica. Fui gestor do Sebrae Maranhão por 8 anos, né? Onde eu também ajudei a compartilhar um pouco desse conhecimento com os empreendedores e aprendi muito também, né? Fiz muita capacitação pelo Sebrae e aí eu acho que a soma de tudo isso ajudou a gente chegar onde a gente chegou hoje. De todas essas capacitações, qual que você considera como uma das mais valiosas para te Olha, ajudar nesse meio empreendedor? Vamos lá. Por onde eu passei pelo Sebrae Maranhão, a gente divulgou uma capacitação chamada de Empretec, tá? Vou fazer uma pula aqui para o Sebrae. Luiz. Ó, o Empretec, ele é uma capacitação, né, da ONU, né, onde são trabalhadas 10 características do comportamento empreendedor. Foi feito um estudo onde identificou-se que os empreendedores de sucesso têm 10 características em comum. Entre elas, busca de oportunidades, iniciativa, persistência, correr riscos calculados, entre outras, né? E nessa capacitação do Empretec, você faz diversas tarefas que vão te ajudar a desenvolver essas características, né? Então, ao final desse processo, você já tem uma bagagem bem diferenciada. Aí você passa a entender qual é o comportamento que você precisa ter para alcançar o sucesso, né? Então, assim, você que quer empreender, o primeiro passo é buscar capacitação e o Empretec é um ponto de partida muito importante. Muito bom. E isso, saber que esse conhecimento ele foi absorvido da melhor forma possível e tem gerado frutos e frutos aí nesse mercado que você tem se destacado. Eu quero muito agradecer a você, Leonardo Oliveira, pela presença aqui no nosso podcast. Luiz Ferreira, por todo esse trabalho que você desenvolveu no espaço de varejo, né? Parabéns por essa dedicação e por esse resultado mostrado aqui na Feira do Empreendedor. Obrigado pelo espaço. Essa foi mais uma edição especial do podcast com o Sebrae Você Pode Mais. Obrigada pela presença mais uma vez e a gente volta já já com muitas outras experiências exitosas, empresários que têm se destacado aqui no estado do Maranhão.